A gente sempre procura trabalhar com os meses temáticos, dar espaço para divulgação, porque todos eles têm campanhas muito importantes para a vida da população. Setembro não é diferente. Nós temos o Setembro Amarelo, uma campanha que visa discutir e prevenir o suicídio, um problema que cresce cada vez mais no Brasil e no mundo. Para você ter ideia, os números são alarmantes. É um suicídio a cada 40 segundos no mundo. É isso mesmo, a gente não falou errado, não. Um a cada 40 segundos. Então, realmente tem que fazer alguma coisa. E para falar sobre isso, eu recebo a Elô, que é psicóloga, a Elô Gonçalves, que está aqui com a gente mais uma vez. Elô, prazer te receber, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. A grande vantagem da gente ter uma psicóloga, assim, que é uma filha postiça, que a gente conhece desde pequena, é que a gente pode explorar sempre. Sim, a gente sempre está trazendo aqui. Sempre eu estou por aqui. Elô, essa campanha do Setembro Amarelo é de 2014, né? Quer dizer, ela está aí com 5 anos, porque realmente a coisa começou a apertar nos últimos anos. Já faz algumas décadas, né, que tem se visto que tem crescido o número de suicídios ou tentativas de suicídio. Então, aqui no Brasil foi criado em 2014 para ter uma campanha de conscientização, né? A gente precisa falar sobre isso, por mais que fique um assunto meio velado, muitos pais têm medo de falar, professores têm medo de falar nas escolas, a gente tem que esclarecer algumas coisas, né? E o maior propósito dessa campanha de conscientização é realmente mostrar que as pessoas podem e devem procurar ajuda quando elas precisam, que não é feio, que não é fraqueza, que não é fragilidade, você admitir que você precisa de uma ajuda externa, né? Então, é para desmistificar certas coisas e deixar as pessoas um pouco mais tranquilas, né? Uhum. A própria palavra, né, suicídio, as pessoas quase não pronunciam. Por quê? As pessoas têm medo que isso dê ideia para quem está com... Ai, não, a pessoa nem estava pensando nisso, foi isso que deu a ideia? Até como tem toda a questão da imprensa, né, que não se pode notificar, não se pode falar sobre isso, então existe aquele chamado efeito Werther, né, que eles chamam. Que a ideia é que se você começa a falar muito de suicídio, outras pessoas podem começar a ter realmente ideias, né, ou querer mais. Mas eu vejo que é muito uma questão de que você realmente tem que falar para a pessoa tudo bem, procurar ajuda, se você está se sentindo mal, né? Não é exatamente que não é uma fórmula de A mais B igual a C. Você falar sobre suicídio vai fazer com que a pessoa se mate, né, ou tente se matar. Não é tão preto no branco, né? É justamente uma questão de eu tenho que falar para que isso não seja mais um tabu, não seja mais um assunto proibido, né? Principalmente porque é a nossa saúde mental que está em jogo. Não é uma questão simples e nem fácil de se resolver. E é uma questão muito importante a gente falar. É que a própria questão da saúde mental já é cercada de preconceitos, né? Quer dizer, ninguém tem constrangimento em dizer que vai ao dentista, que vai ao oftalmologista, mas quando se trata de falar que vai ao psicólogo ou ao psiquiatra, aí, nossa, porque tá maluco? Precisa de carteirinha de doido, sabe? É uma coisa que não dá para entender, né? Sim. Não, e até quando, às vezes eu falo para os meus clientes que eu também faço terapia, porque primeiro todos os psicólogos, o ideal é que façam terapia, independente da área que trabalham, e como eu trabalho com clínica, eu escuto muita coisa o tempo todo, então eu preciso ter um lugar para que eu possa trocar ideias com outra pessoa que é mais experiente do que eu e também tirar coisas das minhas costas, né, e dividir isso. E às vezes as pessoas ficam, nossa, mas a minha psicóloga vai numa psicóloga, como assim, né? E também para mim a saúde mental, assim como todo mundo precisa. Claro que eu sou suspeita para falar, mas eu acho que todo mundo tinha que ir no psicólogo, né? Porque é muito importante e muito gostoso você ter um espaço que é teu, sabe? Para você falar o que você quiser. Porque você pode ter a melhor relação do mundo com os seus pais, seu parceiro, seus irmãos, enfim. Você não vai conseguir falar 100% do que você quer. E tudo bem não conseguir falar 100%. Mas a terapia, o psicólogo, é a pessoa que vai escutar você sem julgamento nenhum. Hein? É a pessoa para quem você pode falar 100% das coisas que você quer. Então, por isso que é tão importante a gente colocar isso para as pessoas e falar que tudo bem ir no psicólogo, né? Você não é fraco por isso, você não está louco por procurar alguém, você não é frágil, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. E o suicídio e o mau relacionamento da saúde mental,
para não dizer a doença mental, né, que tem mais estigma ainda, mas o problema com a saúde mental e o suicídio tem ligação direta. Tem, mesmo, não precisa, que nem você falou, não precisa ser chegar a um transtorno mental, né, como uma depressão ou algum transtorno de personalidade, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, enfim. Hoje em dia a gente vê que a ansiedade tem crescido muito, né? Toda essa pressão da sociedade tem crescido muito, principalmente com redes sociais, né? Que é aquela velha história que a gente fala, que todo mundo tem que estar feliz o tempo todo, estar rico, viajando e sendo bem-sucedido. E se eu estou numa posição em que eu não estou tão bem na minha vida, eu começo, às vezes, a me comparar com aquela pessoa, a minha ansiedade aumenta e a minha vontade de fugir daquilo também pode aumentar. Então, consequentemente, os pensamentos e os desejos de suicídio podem vir a aumentar também. Então, muitas vezes as pessoas vão no consultório com problema de ansiedade e a ansiedade fica tão grande que a única forma que ela vê de sair daquilo é acabando com a vida dela. Quer dizer, a dor é tão grande que supera o instinto de sobrevivência, que é o instinto mais forte que o ser humano tem. Não, e uma coisa que a gente tem que entender também, de quando uma pessoa fala que ela quer morrer, que ela quer se matar, fala que ela quer fugir, desaparecer, esse tipo de comentário, não é exatamente que ela quer terminar com a vida dela, vamos dizer. Ela quer terminar com o sofrimento dela. Tá. Ela não vê outra saída, não tem uma luz no fim do túnel, não tem outro caminho para ela. Então, o papel das pessoas que estão em volta dela, familiar, parceiro, amigos, todos, é realmente mostrar, não, tem outros caminhos, tem outras formas. Vai comigo que eu te ajudo, sabe? A maior questão é ajudar e escutar essas pessoas. Não julgar, não falar, é frescura, é falta de lavar uma louça, é falta de lote para carpir, é falta de Deus. Gente, não usem essas expressões, porque às vezes isso bota uma carga maior ainda na pessoa e ela vai se sentir pior ainda, e mais culpada ainda e com mais vontade de fazer alguma coisa. Né? Porque é aquela situação, né, Elô? Então, eu vou dizer assim, use a sua força de vontade, tire seu óculos e se você se esforçar, você vai enxergar bem sem ele. Acho que não funciona, né? E eu acredito que com essas doenças emocionais é a mesma coisa. E Elô, tem sempre teve um mito muito grande que as pessoas dizem, quem fala não faz. Tá falando que vai se matar? Não vai. Quem quer se matar vai lá e faz e não fala. Isso é mito, né? Ou as pessoas falam, fez só para chamar atenção, o que também é tão ruim quanto, né? Exatamente. Falar esse tipo de coisa. E não é verdade. Muitas vezes quem fala é porque realmente é o jeito dela pedir ajuda para você sem precisar ir lá e falar, me ajude. Porque às vezes ela não consegue pedir ajuda. Então, o jeito que ela usa é dar essas outras indiretas, assim, sabe? Ou realmente fazer alguma coisa, ou falar que vai fazer, ou se cortar, alguma coisa do tipo. Que são todos comportamentos que estão mostrando que tem coisas erradas. Então, a pessoa que está em volta dela e que vê que isso está acontecendo, precisa prestar atenção para esses sinais, né? Porque é muito melhor você prestar atenção nisso e, de repente, evitar que ela faça alguma coisa, do que ficar ignorando e colocando embaixo do tapete e fingir que não existe nada. Né? Até de todas as estatísticas que a gente vê, a Associação Brasileira de Psiquiatria, para a campanha do Setembro Amarelo, eles sempre colocam assim, que de 10 casos de suicídio, 9 podiam ter sido evitados. Se tivesse ajuda, se tivesse suporte, se tivesse toda essa estrutura, né? Então, pensa, é um número muito grande. Todo esse número que a gente tem de uma morte a cada 40 segundos não aconteceria se as pessoas prestassem mais atenção, sabe? Exato. E a gente vê que independe de situação. Agora, há pouco tempo, o caso de uma blogueira aí, né, famosa, que foi deixada no altar na véspera do casamento. E ela falou e deu sinais e foi lá e se suicidou. Quer dizer, ninguém entendeu nada, né? Sim. E uma coisa que a gente precisa entender também é que a gente tem aquele estereótipo de que a pessoa depressiva está triste, está chorando, né? Enfim, demonstra que ela está mal. Porém, não é o que acontece, né? Ainda mais eu que trabalho na clínica, tendo muita gente com depressão ou algum tipo de transtorno depressivo,
Não é assim. A pessoa dá risada, a pessoa faz piada, a pessoa é do contrário do estereótipo. E às vezes, por ela estar assim, primeiro que as pessoas acham que ela está bem, porque ela está dando risada, então ela nem tem depressão, ela está dando risada. E segundo, não prestam muita atenção nas coisas que ela fala quando ela está mal. Entende? Porque daí ficam pensando, mas ontem você estava dando risada e hoje você está mal? Como assim? Mas é que o fato dela estar mal é a maior parte do tempo dela. Na verdade, o dar risada, o estar feliz, é a menor parte do tempo. Então, você não pode comparar uma com a outra. E realmente sentar e escutar o que aquela pessoa está te falando. Né? E prestar atenção mesmo. E existe uma prevalência maior em questão de idade, sexo, uma faixa em que se tenha que ficar mais atento? Então, a maior faixa que nós temos é a adolescência e jovens adultos, né? Então, começa ali 14, 15 anos até 29, 30 anos. E a maior parte é homem, né? Mais de 70% dos suicídios ou tentativas de suicídio são feitos por homens. Infelizmente, a gente tem essa cultura terrível, né? De que homem não pode chorar, homem tem que ser forte o tempo todo, ele tem que ser o pilar da casa, ele tem que ser o provedor. Então, é bastante pressão e é retirado muita demonstração de sentimento dele. Enquanto que nós, mulheres, geralmente somos, né, educadas que a gente pode chorar, pode, né, gritar, pode demonstrar sentimento. Então, como o homem é educado de forma diferente, a educação que ele tem é de que ele tem que guardar tudo lá dentro. E não adianta. A gente guarda, uma hora explode. Panela de pressão, né? Exatamente. Eu brinco com os meus clientes assim que os nossos sentimentos são como roupa que a gente vai colocando dentro do armário. Uma hora a gente coloca tanta roupa lá dentro que ele não fecha mais. Entende? Então, a gente tem que tirar elas de lá e lidar com elas. E aí é isso, sabe? A gente não pode ficar guardando tudo lá dentro e não falar sobre isso, não tomar alguma atitude sobre isso, não tentar mudar, porque senão uma hora vai explodir. Ou para mim, e eu tentar me matar, alguma coisa, ou para outros, eu começar a ser agressivo para os outros, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, e como que a gente está tratando os meninos e os homens das nossas vidas também, né? De repente, a gente que está justamente nessa faixa etária da adolescência, jovens adultos, ou mesmo pessoas mais velhas, talvez a gente consiga quebrar um pouquinho desse padrão cultural, né? E realmente falar sobre as coisas, né? E que papel nessa faixa aí, principalmente do adolescente, fala-se muito do bullying, joga-se muita culpa no bullying, que foi lá aqueles que vão lá e cometem aquelas atrocidades de tiroteios, né? Sim. Nas escolas, ou mesmo, e aí após isso se matam ou simplesmente se suicidam simplesmente no sentido que ele vai sozinho, né? Não que seja uma coisa menor. Mas existe essa relação? Eles não estão sabendo lidar com isso? Pode existir. Porque, pelo menos na minha época de colégio, a questão do bullying a gente resolvia meio que no retorno, né? Você é a comprida. Eu sempre fui muito alta, comprida, compridona. O João virava e dizia, o que foi, baixinha? O que foi, né? Toco de amarra-bode, coisa parecida. Sim. E hoje não, hoje não existe esse enfrentamento. O que está acontecendo? Então, até tem uma grande colega minha amiga, que ela trabalha muito com gerações, né? E uma das coisas que a gente vê, assim, nessa geração, principalmente adolescente, hoje, é que eles têm uma dificuldade de lidar com frustração. E, claro, isso veio da criação deles, né? De pais que não tiveram certas coisas e queriam dar de tudo para os filhos. Enfim, vem de N motivos. E, às vezes, essa dificuldade de lidar com frustração, quando junta com uma situação do tipo do bullying, ela se potencializa. Porque não é como acontecia antes, que nem você falou, acontecia bullying antes, mas eu conseguia lidar. Então, é diferente, né? E também não tinha rede social, né? O bullying era naquela sala de aula, naquele colégio, não era para o mundo todo, né? Exatamente. Tanto que a maior incidência de bullying é o cyberbullying, que eles chamam, né? Então, é Facebook, é Twitter, é Instagram. Então, junta várias coisas e junta também, de repente, uma personalidade que já é depressiva ou que tende a guardar tudo e tudo mais. Então, são vários fatores que se juntam para aquela pessoa cometer alguma coisa, né? Ou um suicídio, ou fazer alguma coisa com outras pessoas, como no caso dos tiroteios e tudo mais, né? Então, isso pode acontecer, mas é devido a vários fatores, né, que vão se somando.
Então, não se pode subestimar o bullying. Não porque ele vai ser um dos fatores, né? Então, eu tenho que pensar assim, se eu tenho vários fatores que podem contribuir para o meu filho, por exemplo, de repente querer cometer suicídio, então eu vou tentar amenizar ao máximo deles, né? Amenizar o que eu conseguir. Então, eu vou conversar com ele, ou eu vou procurar uma ajuda para ele, enfim, né? Eu vou procurar algum curso para ele falar sobre isso, alguma palestra, alguma coisa. Até uma coisa que eu me lembrei agora, é importante para o pessoal, nós do Conselho de Psicologia, a gente está acabando a nossa gestão agora nesse mês, né? Então, a gente vai fazer no dia 24 desse mês uma palestra com os psicólogos dos CAPs para falar sobre suicídio. Ela é aberta para todo mundo, tanto faz a faixa etária, tanto faz se é psicólogo ou não. Vai ser dia 24 às 19 horas no auditório da Unicesumar. Então, esses momentos são muito importantes para você, de repente, como pai, como mãe, como professor, enfim, ir lá e saber como é que eu falo sobre o suicídio, como é que eu tenho que agir se alguém chega para mim e fala que está pensando nisso. Enfim, vai ser um momento bem bacana, assim, dessa troca de experiências, vai ser bem legal. Qual é o momento ali, principalmente para o pai, para a mãe, que ele percebe uma virada de chave, né? Porque está indo tudo bem na vida, ou mais ou menos, pelo menos. Que momento que aquilo tem essa virada de chave, né? Quais são os sinais práticos que tem que ficar atento? Então, geralmente o que a gente vê é que alguns comportamentos, assim, podem surgir de repente, né, naquela pessoa, ou alguns comportamentos que a pessoa tinha são potencializados. Por exemplo, de repente eu tenho um adolescente lá que era bem comunicativo, extrovertido, e daí quando ele começa a entrar numa depressão, alguma coisa, ele começa a ficar mais quieto, mais isolado, não fala mais tanto com a família e tudo. Então ele tem essa mudança total de comportamento. E às vezes, de repente, um adolescente que já era um pouco agressivo, ele pode demonstrar mais agressividade, né? Então vai depender de pessoa para pessoa, mas geralmente são esses dois caminhos, né, de sinais e que está acontecendo alguma coisa errada. Geralmente é quando tem uma mudança muito grande de comportamento, né? Então, ou ele pode demonstrar essa agressividade, por exemplo, muito alta, ou ele vai mudar totalmente de comportamento, mas alguma coisa assim gritante vai aparecer, né? Ou começa a ter crise de choro de repente, ou começa a querer brigar com todo mundo. Alguma coisa desse sentido vai acontecer. Aí é aquele alerta, né? Claro, que nem a gente sempre comenta, não é que a pessoa apresentou isso que vai acontecer, né? Porque também as pessoas se preocupam e elas ficam desesperadas às vezes, né? Chegam para nós e falam, ai, meu filho está agressivo, então e agora? O que vai acontecer? Mas tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que sentar com essa pessoa e conversar e se demonstrar que está aberto para escutar o que ela fala. E daí, a partir daí, trabalhando com o que ela está trazendo. O importante é prestar atenção. Exatamente. E está muito aberto também. Tá certo, Elô. Muito obrigada mais uma vez. Com certeza ajudou muito todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada. Eu agradeço. Obrigada. No próximo bloco, a gente vai falar sobre lançamento de livro. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.